Bom, esta não é uma questão muito importante, por assim dizer, mas é interessante conversar sobre isso, é legal. Então vamos ao tema do vídeo, né, do podcast, que é se ANCAPs são anarquistas. A grande maioria deles se denominam anarquistas, né? Eles até usam o prefixo anarco, né? E com isso devo concluir eu que eles se denominam anarquistas, né? Mas quando a gente fala de anarquismo, a gente está falando de uma ideologia, né? E essa ideologia, ela tem um conjunto de posições que são importantes para identificar ela. Por exemplo, vamos supor que a gente esteja falando de nazismo, né? Para ser um nazista é preciso do quê? Botar a Alemanha em primeiro lugar, ou seja, ser um nacionalista alemão, e ser um racista, basicamente. Dizer que o alemão, o homem branco, o europeu é melhor do que o negro, o índio e enfim. São pontos importantes que formam a ideologia, né? Que são características que estão inclusas na ideologia. E quando a gente fala da ideologia anarquismo, é importante a gente notar que, por exemplo, buscar uma anarquia não torna você um anarquista. As duas coisas são diferentes. Apesar do anarquista buscar a anarquia, ele não é o único que busca anarquia. Por exemplo, outra ideologia que busca anarquia é o marxismo. O marxismo, leninismo, enfim. Se tu for ler Marx, tu vai ver que o comunismo, o estágio comunista, ele é uma anarquia por definição. Ele é uma sociedade sem Estado, sem classe opressora e oprimido, dominante e dominado, com uma horizontalidade, né? Que esse é um ponto bem importante para identificar uma anarquia. Horizontalidade de decisões, ou seja, ninguém tem poder social de decisão a mais do que ninguém. Todas as decisões contam como iguais. E por mais que o marxismo e o anarquismo tenham tantas diferenças, o objetivo, na verdade, é o mesmo. Não comunismo, mas anarquia é o objetivo que eles têm em comum. Por causa que o comunismo, ele, para Marx, era a única finalidade para o socialismo. Já, por exemplo, Proudhon e Bakunin, que eram outros dois socialistas libertários, eles não viam o comunismo como estágio final, e sim outras propostas, como, por exemplo, o mutualismo, para o Proudhon, no caso, e o coletivismo para o Bakunin, que é uma radicalização do mutualismo. É bom entender que essas três propostas finais para o socialismo são anárquicas, elas são anarquistas, mas, por exemplo, o comunismo tem uma exceção que não é anarquista, que são as vertentes autoritárias, né, que a gente fala, que são as vertentes que caminham para o marxismo, que visam o alcance do objetivo, que é a anarquia, através do Estado. Já os anarquistas não, eles não curtem esse negócio do Estado e vê, olha, Estado não é boa ideia para atingir o nosso objetivo, não. Então, é melhor a gente não mexer nisso daí. E essa é a grande diferença entre um marxista e um anarquista. É o método, é o meio de transição. O que muda é isso. Essa é a ideologia anarquista. Ela quer alcançar a anarquia, horizontalidade de decisão social, ou seja, sem hierarquias, sem alguém que tem poder de decisão maior do que o outro sobre o outro, e também a questão de não apoiar o Estado para chegar a esse objetivo. Esses são dois pontos cruciais para identificar o anarquismo.
Ou seja, para alguém se dizer anarquista, ele tem que concordar com esses dois pontos, entende? Enfim, são duas características fundamentais da ideologia anarquista. Muitos ANCAPs, eu imagino, que por eles visarem uma anarquia, que eu não concordo que eles visem uma anarquia de fato, eu vou criticar isso logo após, eles acham que são anarquistas, mas não tem uma coisa a ver com outra. Como eu disse, marxistas visam anarquia, mas não são anarquistas, por causa que são ideologias diferentes, são métodos diferentes, entende? Um apoia o Estado, o outro não, para conseguir o fim do Estado, no caso. E os ANCAPs, uma coisa bem interessante, para eles também, caso você seja vocês vê a anarquia como ausência de Estado. Não está tão errado, tá praticamente certo, mas não está totalmente certo, por causa que a anarquia não é somente a não existência do Estado. Pode não haver Estado, mas ainda assim, por exemplo, existir a relação de patrão-empregado, como existe no ancapismo. Mas aí, provavelmente, se você for ANCAP, você vai argumentar que tá, mas é voluntário, o empregado ele aceitou voluntariamente trabalhar patrão. Beleza, mas isso não é horizontalidade, não tem nada a ver com voluntarismo ou não. Tem a ver com se tem horizontalidade ou não, entende? Anarquia é isso, horizontalidade, não é voluntarismo. Pode até ter uma questão se a pessoa aceitou anarquia voluntariamente ou não, mas a anarquia, por definição, é horizontalidade, né? Mas aí vocês provavelmente vão puxar uma definição que anarquia é ausência de governo. Bom, aí você tem que entender uma coisa. Para quem apoia o Estado, não haver Estado é não haver governo. O que é o governo? É o controle, é a organização. Então, para eles, anarquia é contra o governo por causa que o Estado é a única forma de organização social, a única que funciona. Por isso que anarquia, não governo, seria caos, entende? Mas anarquia não é caos, isso é praticamente o espantalho que criaram para atacar o anarquismo, anarquia no caso. E com isso surge que a anarquia é não governo, como uma característica única do Estado. Mas não, anarquistas não são contra o governo, não são contra a organização, o governo como sinônimo de controle, como sinônimo de organização. Só que essa organização parte da base, parte da horizontalidade, entende? E por isso que essa definição de anarquia ser anti-governo está errada, por causa que anarquistas não são contra o governo. Só na cabeça de quem acha que o Estado é a única forma de governo possível, entende? E quando alguém puxa essa definição para dizer que a ANCAP é anarquista por ser anti-governo, eles não entendem o significado de governo. E eles partem para algo que é uma definição estatista, por assim dizer, que visa justificar o estatismo, por causa que justamente aquela coisa que eu falei da não organização, enfim. É basicamente isso. Os ANCAPs não visam nem anarquia, como eu expliquei, por causa que é um processo de horizontalidade. Se não há horizontalidade, não há anarquia. Há outra coisa que a gente pode nomear de outra forma, mas não é anarquia. E também eles não são adeptos do método anarquista muitas vezes. Alguns ANCAPs são, outros não. A maioria não. A maioria, nesse sentido, concorda bastante com os marxistas de um processo gradualista que o Estado gradualmente se desfaria, né? Isso vem desde Bakunin, já que Bakunin já disse, olha, isso aí não vai dar muito bom não, isso não vai dar certo.
querer que o Estado máximo vire uma anarquia é totalmente impossível, e também querer que o Estado acabe com o próprio Estado é totalmente impossível, por causa que Bakunin observou uma questão bem importante que tem até a ver com o egoísmo, né? Por exemplo, ele parte da premissa que somos egoístas, e com isso ele chega na conclusão que o poder corrompe. Por exemplo, se um anarquista, por mais anarquista que fosse, antes de ser anarquista ele é um indivíduo egoísta. Se alguém der poder na mão dele, o poder vai corromper ele, e ele vai continuar sendo egoísta, mas o poder ele vai alterar a realidade dele. Ou seja, um indivíduo que está dentro do Estado, que continua sendo egoísta, vai continuar colocando o seu eu em primeiro lugar. Ou seja, antes o Estado oprimia ele, agora já não mais. Então por que ele deve se preocupar com o Estado? O egoísta tem disso. E Bakunin se inspira até em Stirner para desenvolver a sua ideia de o poder corrompe. Isso tem tudo a ver com ego. Por isso que não só o Estado absoluto se tornar uma anarquia é impossível, tanto como o Estado como há hoje se tornar gradualmente anarquista é impossível, por causa que o Estado conserva o Estado. Isso é bastante interessante de se notar. Vou recomendar um livro agora, caso você queira. Não é um livro muito extenso, é de um autor brasileiro, um anarquista brasileiro ainda vivo, Felipe Corrêa, que ele faz uma análise da teoria de Bakunin sobre o Estado, né? O nome do livro é Teoria Bakuninista do Estado, se não me engano, ou Teoria Bakuniniana. É um livro que você acha em PDF na internet, bem interessante, que ele conta detalhe por detalhe da análise de Bakunin, e faz uma análise por cima da análise de Bakunin, e é um livro muito bom. Não tem mais do que 150 páginas, pelo que eu me lembro, então é curto, você lê rapidamente, e ele tem bastante conteúdo. E basicamente é isso. Isso não... Se você prestou atenção no vídeo, você viu que eu não tentei em momento algum desqualificar o ancapismo. Eu não ataquei o método deles. Eu ataquei o método deles, mas não do ancapismo em geral, porque, como eu disse, nem todo ancap é gradualista. Porque, se eu não me engano, tem os brutalistas também, que eles têm a mesma visão insurrecionária de Bakunin, se eu não me engano. E também não ataquei a visão econômica deles, e ética, e enfim, e organizacional. Eu só quis diferenciar essa confusão que as pessoas fazem de que ANCAPs são anarquistas, e não é bem por aí. Eles não visam nem anarquia, nem são anarquistas, não são adeptos do anarquismo, do método anarquista, né? E basicamente é esse vídeo. Ficou meio comprido aqui, mas eu acho que vai valer a pena. Bom, é esse o vídeo. Acho que ficou meio comprido aqui, mas eu acho que valeu a pena, né? Então é isso, cara. Até a próxima.